Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que tá você aí? Paz para sua vida, paz para sua casa, sua família, seu trabalho, tudo ao seu redor. Olá, Lindevânia. Bom dia. Bom dia na paz. Glória a Deus por sua vida. Bom dia, bom dia. Muito bem. Sem delongas. Hoje é dia de estar na igreja, domingão. Hoje é dia de estar na casa do Senhor para adorar. Todo dia é dia, né? É porque nem todo dia tem escola bíblica dominical, né? Então, dando continuidade para você que vai assistir a live depois, estamos aqui com o devocional As Palavras de Deus, do pastor Carlito Paz. Um devocional que ressalta bastante as palavras de Deus em vários momentos. E no início agora a gente está... E logo aqui agora no início nós estamos falando das palavras de Deus lá no livro de Gênesis. As coisas que ele já falou para Adão, para Eva, para Noé. E agora nós estamos aqui, vamos ver o que ele vai dizer para Abrão. O texto hoje está em Gênesis 15, de versículo 9. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Depois de reafirmar a seu filho Abrão quem de fato ele era, Deus então pediu a ele uma oferta. Deixa eu dizer o título. O título é Ofertas de Adoração. Ofertas de adoração. Depois de afirmar a seu filho Abrão quem de fato ele era, Deus então pediu a ele, no caso a Abrão, uma oferta. Havia chegado a hora de apresentar uma oferta para selar aquele momento especial. Deus é dono de todas as coisas e isso significa que Ele não precisa que entreguemos algo para Ele. Porém, Deus quer avaliar o nosso coração, nossas atitudes e nossas prioridades espirituais. Um caminho muito claro e direto para isto é pedir ofertas a nós. Deus tem autoridade para pedir-nos isso e nós, em contrapartida, precisamos ter uma fé sempre atenta para entregarmos ofertas antes mesmo de Deus as pedir e sempre que Ele as pedir também. Precisamos estar bem alinhados com aquilo que Deus está dizendo, uma vez que, periodicamente, Ele nos pedirá algo. Então, faz parte aí do relacionamento pedir algo ou a gente oferecer. É melhor que a gente ofereça logo, né? Antes que Ele peça, mas certamente Ele pedirá. Ele pediu 3 tipos de ofertas: uma cabra, um carneiro, um pombo, todos com 3 anos de vida. Eram animais novos, primícias do amor. O coração de Abrão estava sensível, seus ouvidos abertos e seus recursos disponíveis para a entrega
no altar do Senhor. Abrão obedeceu ao pedido do Senhor e naquele mesmo dia Deus fez uma aliança perpétua com ele. Deu-lhe aquela terra em aliança ao povo de Abrão e seus descendentes, e assim ficou determinado até nossos dias. Como está sua aliança com o Eterno? Existe algo que Deus já lhe pediu e você ainda não entregou ao Senhor? Seja sensível e obedeça. Deus se agradará da sua atitude de entrega e honrará a sua descendência. Amém. Esse texto está falando aqui daquele pacto que Deus fez com Abrão. Quando ele pediu esses sacrifícios, né, esses elementos aqui para o sacrifício, e estabeleceu com Abrão um pacto que foi usado como uma certa âncora, como uma certa referência, porque era de costume fazer os pactos, esse pacto de sangue entre famílias. Então, era um costume entre as famílias, quando eles decidiam se unir para serem amigos, sócios, um defender o outro nos momentos de dificuldade, né? Quando um proprietário de uma terra, né, fosse invadido, quando um precisasse de uma coisa que o outro tinha, que era uma aliança, um acordo, uma amizade, né? Era um pacto, mas era um pacto forte, né, entre as famílias. E era um pacto de sangue, tanto é que eles se cortavam e uniam, né? Às vezes acho que eles cortavam o pulso, um cortava, o outro cortava e eles uniam o sangue um dos outros, né? Um do outro. E assim estava firmado um pacto. Esse pacto selado com sangue era inquebrável, deveria ser inquebrável, era insolúvel. E caso eles quebrassem esse pacto, alguém quebrasse esse pacto, tinha uma sentença que estava combinada. Então eles faziam um pacto e dentro desse pacto lá eles tinham um contrato mesmo, né, assinado, combinado, que seria assim: o que um tinha agora era do outro. Então eles uniam e se formavam um só. O que um tinha, o outro tinha. As guerras que um tinha, o outro também tinha. Então era um negócio assim, ó, coladinho. E quando eles faziam esse pacto, eles cortavam o animal, né? Colocavam de um lado, outro do outro, e a família passava no meio. As duas famílias passavam no meio, demonstrando ali aquela aliança, aquela união. E foi exatamente isso que Deus fez com Abrão, né? Pediu a Abrão aqueles elementos, dividiu ao meio, e Deus passou no meio daqueles animais como uma coluna de fogo e selou o seu pacto com Abrão. Então, serviu como um grande exemplo físico, real, para Abrão, aquele pacto, aquela aliança, aquela amizade que Deus estava fazendo com ele. Então, Deus decidiu fazer com Abrão esse pacto, essa aliança, e a partir de agora, Abrão era um aliançado de Deus, era um amigo de Deus, e agora tudo que Deus tinha pertencia a Abrão, e tudo que Abrão tinha pertencia a Deus. Tudo, era tudo e todos. E então, a partir daquele momento, Abrão entendeu que aquele relacionamento com Deus era para valer, era algo conhecido. E então, a partir daquele momento, todas as lutas de Abrão era luta de Deus.
Todos os interesses de Deus deveriam ser interesses de Abraão. Não foi à toa que Deus pediu o filho para Abraão e ele entregou sem relutância, porque estavam juntos, estavam ligados. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele já tinha feito esse pacto de sangue. A cicatriz era só para lembrar. Abraão não tinha nem cicatriz, porque Deus não cortou o pulso, né, com Abraão e passou. Mas ele tinha uma nítida certeza que Deus estava com ele e que tinha feito um pacto com ele. Quando era entre pessoas físicas, né, fazia-se a cicatriz, o cortezinho, se unia e dava para lembrar de forma mais natural. E então, aqui o texto está dizendo que, está perguntando, né, como é, vou ter que renovar meu pacto com Deus. Pois é, e aqui está perguntando como é que está o nosso pacto, né? Como que está a sua aliança com Deus? Existe algo que Deus já lhe pediu e você ainda não entregou ao Senhor? Quando Deus pediu Isaque para Abraão, a gente não sabe, né, quantos dias que Abraão demorou para entregar, para levar, mas a gente não vê, a Bíblia não mostra nenhuma relutância de Abraão, ele não pergunta nada, ele carrega tudo que tinha que levar para o sacrifício e foi. Mas a gente percebe que Abraão, ele sabia, ele servia a um Deus diferente. Não era um Deus como aqueles que se tinha naquelas regiões, ou lá em Ur, ou no Egito, por onde ele passava. Era um Deus assim muito diferenciado. Os outros deuses aceitavam sangue, aceitavam cereais, bebida, e inclusive tinha o deus Moloch, né, que aceitavam as crianças queimadas no fogo. Mas Abraão sabia que ele servia um Deus diferente, não era igual àqueles outros. E quando Isaque perguntou, mas cadê o cordeiro? Ele com fé disse que Deus iria prover. Quando ele deixou os seus servos um pouco mais antes do monte, né? Ele falou, fica aqui que nós vamos adorar e vamos voltar. Então Abraão confiava no pacto que Deus tinha feito com ele. Ele também estava firme no pacto. Ele também estava firme naquele propósito do Senhor. Então, aqui o texto nos convida a fazer ofertas de adoração. Ali quando Abraão entregou o filho, né? Ele entregou, foi no seu coração. Em seu coração, Isaque já estava entregue. Olha, Abraão, tudo que você tem é meu. Olha, Abraão, melhor dizendo, começando por tudo que eu tenho é seu. Às vezes a gente tem tanto anseio, né, de querer aquilo que Deus tem para oferecer. Ai, Deus, eu quero. Ai, Deus, me dá. Ai, Deus, e tudo que o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata, eu também quero. Me entrega o ouro, me entrega a prata, me dá isso, me dá aquilo. Tantas coisas a gente quer, né? E quantas vezes a gente vai requerer algo diante de Deus e às vezes a gente vai até com uma certa petulância, fala, ó Deus, o Senhor é dono de tudo, eu sou filha do dono, eu sou filho do dono, eu também quero. E aí quando chega a minha vez, às vezes eu fico relutando, às vezes eu fico, né, demorando entregar uma oferta. Melhor que ela seja espontânea, né? Aqui o autor dizendo, Deus sempre vai pedir algo em troca.
E aqui a gente vai ver que quando Deus pede essas coisas aqui para Abraão, é exatamente para estabelecer uma aliança com Abraão. É exatamente para mostrar para Abraão quem ele é com Abraão. Qual é o tipo de relacionamento que ele terá, que ele já tem, que na verdade Abraão nem sabia exatamente como que era, mas exatamente é para dizer que ele tem um pacto com Abraão. Era só mesmo para Abraão entender qual era o pacto, até porque Abraão já tinha até obedecido, Abraão já tinha entendido uma boa parte, mas era para um nível mais profundo, para entender que Deus estava muito além desse pacto comum que era feito entre homens, porque era o próprio homem quem passava no meio do fogo, no meio dos animais, né? E no caso foi Deus que passou selando com fogo aquele pacto, aquela aliança. Então, o sangue que foi requerido mais na frente, quem de fato entregou essa oferta foi Jesus. E que a gente dê atenção aqui a essa parte do texto aqui. Seja sensível e obedeça. Quando Deus pedir uma oferta, com certeza essa oferta será para fortalecer a aliança com Deus. Certamente será para fortalecer essa amizade com Deus. Deus se agradará da sua atitude de entrega e honrará a sua descendência. Deus se agradará da sua atitude de entrega e honrará a sua descendência. Palavra maravilhosa de hoje, né? Hoje, dia de refletir sobre um pacto de um Deus fiel. Porque aqui Deus quem estava fazendo o pacto com Abraão não era um outro proprietário, um outro fazendeiro, um outro homem rico, ou talvez um pobre que iria ficar ali obedecendo a Abraão porque tinha interesses nas coisas dele. Não. Era o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas e o Deus de todas as possibilidades. Abraão era Sara estéril, Deus tinha prometido um filho, e então quando Deus falou para Abraão, logo ele trouxe a sua oferta, entregou, e veja o que aconteceu quando ele entregou sua oferta. Deus revelou algo a mais para Abraão. Revelou algo mais profundo para Abraão. Então as nossas ofertas nos levam para um nível de intimidade maior com Deus. É isso que a gente percebe, né? Pois é, Vânia. Você dizendo aí que tem que renovar o pacto com Deus. Então é muito boa essa reflexão, né? A nossa oferta hoje, né? É uma oferta muito mais fácil de entregar. É uma oferta principalmente para quem entendeu que se relacionar com Deus só traz benefício. Já imaginou você fazer o pacto, né? Fazer alianças? O homem sempre procura fazer aliança com quem pode, né? Geralmente a gente quer fazer uma aliança, dificilmente a pessoa quer fazer uma aliança com quem é mais fraco que ela. Ela quer fazer aliança com alguém forte, ou às vezes juntam dois fracos para ficar forte. Mas nós temos uma aliança com quem é mais forte que tudo, né? Com quem pode tudo, com quem faz tudo, com quem corre e defende os nossos interesses. E se a gente tem essa aliança firmada com esse que tudo pode em dia, como será a nossa vida?
tanto de intimidade com Ele como de sucesso aqui. Aqui está dizendo que Deus se agradará da sua atitude de entrega e honrará a sua descendência, né? Pois é, né? Às vezes, quando é nossa vez, a maioria das vezes, a gente esquece que Deus já fez, esquece o que Deus já fez e fica só pensando nos nossos interesses e exigindo, né, de Deus que Ele realize suas promessas. Mas como o devocional do dia 10, falando para esperar pela promessa. Nós temos um pacto, nós temos aliança, mas cada coisa no seu tempo, conforme o melhor tempo para todos. E às vezes a gente fica só exigindo, como um filho arrogante e egoísta, né? Não busca os interesses do pai, só busca os próprios interesses, porque ele é maior, então ele entrega mais. A gente sempre tem os argumentos para fortalecer meus interesses, mas praticamente não tem argumento para fortalecer os interesses de Deus. Quem deveria ser o maior interessado era nós, né? Nós é que somos os fracos. Os fracos, assim, em relação a Deus, né? Comparando a força de Deus. Que estejamos aí, então, alinhados e bem aliançados com o forte, com o Todo-Poderoso. Amém. Deixa eu ver as horas aqui do meu relógio, ele parou 7h24. 24 minutos de live. Pois é. Então, vamos entregar uma adoração a Deus, porque é o que Ele agrada, né? Para nós, entregar a adoração, eu posso entregar em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dia. E é isso que Deus quer, um coração adorador. No caso de Abraão, ele tinha que ir lá, pegar o animal, cortar, levar lá no monte, né? Tinha todo um processo demorado, mas nós aqui hoje, aqui agora, só parar um pouco, às vezes até mesmo em movimento, é possível adorar a Deus. E a nossa entrega voluntária é o que mais lhe agrada, né? E caso Ele tenha te pedido algo, entregue sem relutar, porque você irá para um novo nível de relacionamento com Deus. Um nível mais elevado no seu relacionamento com Deus. Essa palavra é para mim também. A palavra de entregar mais, porque cada vez que eu entrego mais, eu elevo o meu nível de intimidade, de amizade, a minha aliança é reforçada. Amém? Você que está assistindo depois, ou Vânia, deixa aí nos comentários qual foi a parte que mais te chamou a atenção. Essa parte do sacrifício, para mim, foi a melhor parte, porque Deus usou algo comum, algo de costume, algo conhecido de Abraão, para revelar o nível de intimidade que ele tinha com... o nível de amizade que agora Deus tinha com Abraão. Só para Abraão ficar sabendo. Deixa aí nos comentários qual parte você mais gostou. E se Deus te pediu algo, entregue, porque o nível de intimidade vai aumentar. A recompensa é grande. Amém? Deixa nos comentários aí o coraçãozinho e o foguinho. Que é o coração que arde, né? Pela palavra que renova, que nos aproxima de Deus, que nos faz entender que o amor de Deus é imenso, imensurável. Amém?
aqui. Deus te abençoe, Vânia. Fique com Deus. Você que está assistindo depois, tenha um excelente dia. Um dia de muitas bênçãos. Ok? Tchau, tchau. Fique com Deus. Fique na paz.